a essa tecnologia, e não tem jeito, ou você se adapta ou você se adapta. Então, ontem, quando você mandou, eu cheguei a pôr o link e falei, não, vou esperar, passa a palestra de hoje, terminando de hoje, eu vou passar no grupo dos diretores, e aí peço que vocês me ajudem a distribuir para todo mundo que tiver, né, que vocês tiverem em contato das escolas, para que eles possam ter acesso às palestras anteriores. E agradecer mais uma vez imensamente ao Senac, a parceria, ao Wellington, a Camila, que ainda não saiu do nosso coração, né? É verdade. Então, a minha Camila não está mais conosco aqui, então o Jordão e o Wellington está chegando, né? Já não foi. Então, muito obrigada, Vinícius, obrigada, Gabriel, e estamos aqui para aprender mais um pouquinho aí sobre as novas tecnologias, o que a gente puder fazer para melhorar ainda mais a qualidade das aulas para os nossos alunos. Bom, estou aqui, sou ouvinte e aprendente. Obrigada a todos participando. Falei para o Vinícius que hoje estava bombando, estava cheio de gente já entrando aí. É. Muito bom. Bom, obrigada. É verdade, Marta. Muito obrigado. Muita alegria, né, ver você novamente. E todos os educadores, temos atualmente 56, 57 pessoas, né, e estamos apenas começando a atividade, né, então as pessoas vão entrando com o passar do tempo. Que bom, né, que bom ter todos vocês aqui. Eu vim da sala de aula, eu atuei como docente do Senac por 9 anos, e tenho a honra de compartilhar esse espaço. Hoje não sei o que vou falar, é o meu amigo, meu colega de trabalho aqui, o Gabriel Dualib, que também é coordenador do Senac, veio da sala de aula e veio falar sobre um tema muito bacana, né, que é voltado para a gente conseguir fazer com que as nossas aulas sejam mais atrativas, né? O tema da atividade de hoje é Vamos jogar? Como ressignificar a aprendizagem com o pensamento orientado para jogos, com o professor educador Gabriel Dualib. Gabriel, é com você. Obrigado por essa introdução, né? Pessoal, bem-vindos a todos. Vai ser um prazer bater um papo com vocês, tá? Eu vou já começar compartilhando a minha tela, tá? Eu montei um material aqui. Vocês conseguem, já estão visualizando? Sim, sim. Obrigado, Vini. Bom, nosso bate-papo vai ser um bate-papo bastante informal. O material que eu montei, ele tá bastante extenso, né? Mas ele é uma referência para a gente bater um papo, tá? A ideia, na verdade, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, é que a gente não fique somente no material. Eu preciso também da ajuda de vocês, de algum auxílio, alguma compreensão, né? E algum entendimento de vocês para a gente fazer esse bate-papo, tá? A apresentação eu já deixei online aí, acabei de colocar no chat para quem quiser pegar, mas também está aí na apresentação caso vocês queiram, né? Se quiser repassar para alguém, fiquem à vontade aí, o material já está online aí para nosso compartilhamento e para quem quiser usar. Essa é uma foto minha de algum tempo atrás, então vocês estão vendo que o chapéu é o mesmo, mas a barba se foi. Bom, eu sou coordenador da área de comunicação, relacionamento e eventos aqui do Senac, de Campos do Jordão. Eu atuo em sala de aula desde 2002 e no Senac desde 2007. E nos últimos 10 anos, 8 anos, eu tenho estudado jogos, né? Só que de maneira mais formal. Eu costumo dizer que eu sempre estudei jogos e estudei usando jogos, mesmo que eu não sabia disso, né? Então, quem depois quiser bater um papo, quiser conversar comigo, tem aí os meus contatos, tá? Eu queria começar trazendo um panorama geral, né? Então, alguns slides eu vou passar rápido, mas vocês têm acesso a todos eles, né? Sobre o que é um game, né? A gente usa muito o termo game quando a gente pensa de jogos digitais, né? E quando quando não são jogos digitais, a gente fala somente jogos ou dá algum complemento para isso. Mas na verdade eu estou querendo trazer uma ideia um pouco mais ampla, né? Jogo, recreação, brincadeira, game, são alguns nomes que a gente pode usar, né? A ideia alguns estudiosos separam aí a ideia de recreação
sendo coisas que fazem, estão ligadas, né, com motivação, brincadeira, formalidade, e o jogo é obrigatório você ter um vencedor, tem mais formalidade, estratégia, mas as pessoas divergem muito disso, tá? Isso aqui é só uma referência pra gente. Eu gosto de trabalhar tudo sem separar, né? Tudo como jogo. Eu acho até que aí, me ajudem aí, professores de inglês, que eu tenho certeza que tem algum aí, o verbo to play, ele acaba trazendo muito isso, né? Então, ele tem a ver com brincar, desempenhar, jogar, representar, atuar, tanger. Eu vejo o jogar, para mim, é tudo isso. E por isso que tem um vínculo tão grande com sala de aula, né? Eu gosto de trazer alguns pontos para poder ficar fácil da gente conversar, né? Isso aqui é um estudo que fala, um estudo não, mas os itens que fazem parte de um jogo. Então, o que a gente tem que todo jogo precisa ter? A gente está falando de imersão, diversão e de agência. O que são essas três coisas? Imersão é quando você está mergulhado em alguma coisa, efetivamente. A agência é quando você é o agente transformador de algo, né? E a diversão, até pela própria etimologia da palavra, tem a ver com o que é diverso. Então, quando eu penso em imersão, é quando eu estou mergulhado tão dentro de algo, né? Que eu não consigo separar o que é real, o que é virtual, o que é potência, o que não é. É quando eu vou dar alguns exemplos aqui ao longo do dia, né? Ao longo desse nosso bate-papo. Quando você está lendo um livro e você fica 8 horas lendo o livro e não percebe que passou, parece que foram 15 minutos, isso é imersão. Você não consegue mais se desvincular daquilo, né? Quando a gente fala de agência, é quando você faz parte de uma determinada história. Então, tem história que você lê e que você está dentro da história junto com os atores, com os personagens, né? Então, você se imagina no mesmo lugar, você fala, putz, eu já passei por ali, quando é um livro de algum lugar que você viajou. Eu vou dar um exemplo, para quem gosta, né, do Código da Vinci, né, é um livro em que você, além de estar muito imerso, você é o agente, porque você já ouviu alguma referência daquilo. E a diversão é o que faz, é o que é diverso, é aquilo que é diferente do que você faz todos os dias. Eu brinco quando eu falo sobre esse assunto, e até escrevi um texto sobre isso, para o pipoqueiro, não é divertido pipoca, porque ele faz aquilo todo dia. Pipoca é legal para quem come de vez em quando. Porque se você comer todo dia, aquilo passa a ter menos graça, né? É como se a gente vive... Eu estou aqui em Campos do Jordão há pouco menos de 2 anos, escolhi aqui a cidade para viver, mas quem está na cidade, muitas vezes passa no dia a dia e não vê o que tem no dia a dia, as belezas, porque aquilo já não é mais diferente para ele. Mas quando você mostra algo, um detalhe que seja, um parafuso que que ele nunca tinha visto, isso faz toda a diferença, isso muda a relação dele com aquele pedacinho, e isso passa a ser diferente, passa a ser diverso, passa a ser divertido, né? Os 3 itens têm a ver com ter relevância, fazer sentido efetivamente, né? E a sentir uma emoção naquilo. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, depois quem quiser eu mando material, outros materiais, e a gente pode conversar, mas aqui a gente envolve Jung, aqui a gente envolve o professor Byton, a gente envolve um monte de gente, tá? Nesse conceito simples de diversão, imersão e agência. E aí a gente vem para o que é gamificação, que é um termo que o pessoal usou bastante há uns 3, 4 anos atrás, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso, que é o uso de elementos de um game, né? Em um ambiente que não é um jogo, né? Então, você pode encontrar como gamificação, que é como eu prefiro utilizar, ludificação, para quem não gosta de estrangeirismos, né? Ou gamification. Esse aqui material eu vou passar rapidinho, porque depois vocês olham com mais calma, como vocês já têm o link. Os games, além de ter aquilo no DNA, eles são separados em algumas camadas, né? Que vocês podem ver aí, estão separadas como a camada rosa, amarelo, laranja, azul, verde e a roxo, né?
eu vou mostrar as cartas em breve, as cartas estão em inglês, mas é bem facinho da gente ver. Esse kit é para você poder pensar a sua aula em quais elementos eu posso utilizar, ou quais elementos estão relacionados para eu poder pensar na minha aula de uma forma que ela vai se transformar num jogo. Porque, voltando a diversão, imersão e agência, qualquer coisa que tenha esses 3 itens passa a ser um jogo. Então, se a sua aula, a aula que você montar para os seus alunos, o aluno se sentir o agente, ele poder transformar, ele poder conversar, ele poder agir, ele poder interagir, é um dos elementos que vai fazer a aula ter características de jogo. Se eu pensar numa aula imersiva, aquela aula que os alunos quase não piscam, porque ou elas estão muito mergulhadas naquilo, isso também é um elemento. E aí entra a diversão, o diverso. O que você vai propor de diferente para ele, que saia do padrão, que saia do cotidiano dele, das coisas que ele já faz, para poder ser uma aula gamificada, né? A sua aula ter características de um jogo. E esse kitzinho de cartas ajuda para isso, tá? Então, qual que é a ideia? Como eu falei, são 35 cartas em que a gente visualiza aqui essas 6 camadas, né? Então, quando eu penso na camada rosa, que é a camada de integração, por exemplo, eu tenho nessa carta aqui, que é a carta Quest, que é a carta da aventura, né? Missões com objetivos concretos que levam você a alguma coisa. Então, se você quer preparar uma aula e essa aula tiver objetivos concretos e for uma missão que a pessoa mergulhe nela mesmo e que em algum momento ela pode ter, não é obrigatório, mas ela pode ter alguma recompensa com isso, essa é a primeira camada de um jogo, né? Eu vou lá para outra ponta, que é a carta roxa, né? A carta que a gente brinca que é a carta épica, né? É aquela carta em que você passou de todas a camada, né? Que passa todas as expectativas. É quando você surpreende a pessoa, o aluno, né? Além de tudo que ele imaginava, né? Então aqui é quando você leva para a sala de aula, por exemplo, um desafio especial. Só para aqueles que são muito bons ou que cumpriram todas as atividades e querem ir além. Então, quando você faz um projeto que não está dentro da sala de aula, um projeto externo, uma visita técnica, e que você convida os alunos, você não precisam ser os melhores alunos, mas aqueles alunos que eles se inscrevem por vontade de fazer aquilo que vai além da sala de aula, ele quer estender o conhecimento dele. Isso é o que a gente chama de um desafio épico, né? E que ele vai aprender porque ele está gostando, e não é porque ele é obrigado a aprender aquilo em sala de aula, né? Então, essas 35 cartinhas ajudam a gente a fazer um paralelo do que a gente está propondo na sala de aula, no nosso plano de aula, no próprio plano de curso, no desenho que a gente está fazendo, e enxergar o que a gente está propondo em elementos de um jogo, para eu poder absorver esse conteúdo e me apropriar dele. Então, a gente tem aí, como eu falei, diversas cartas. Então, por exemplo, no terceiro nível aqui, que é o laranja, permitir que os jogadores, né, personalizem a sua aparência, personalizem as suas coisas. Então, não é para exagerar, mas só para poder ilustrar. Às vezes, a gente ainda, eu sou dessa época e acredito que muitos de vocês acabam sendo também, são jovens, estão nessa época também, em que a gente não podia nem desenhar alguma coisa no caderno que era visto como uma agressão ao professor, né? Eu estou falando nesse sentido, se eu pensar numa customização de um espaço, num avatar, na hora que se vocês utilizam o Google Classroom, por exemplo, ele escolheu uma imagem e que é uma imagem divertida e não só uma imagem dele, mas ele brincou com a foto, isso a gente está permitindo que ele personalize seu espaço, ele está personalizando o seu avatar, a sua identidade, né?
Nós temos aqui a ideia das badges, que são as insígnias, né? Às vezes o pessoal pega muito, isso é pensando nos elementos aqui, está no segundo nível, né? É um nível bem, não é o mais raso, mas é um nível bem raso, é uma camada bem baixa de gamificação, porque não adianta simplesmente você entregar uma medalha ou entregar um solzinho, uma etiqueta para o aluno. Tudo bem, isso é bacana, mas se você não validar isso como uma insígnia do escoteiro, em que ele ganhou por mérito, ele sabe o que é aquela medalha, né, aquela insígnia, a premiação pela premiação se perde. Né? Então, esses elementos todos, eles ajudam a gente a pensar numa aula, pensar num curso, pensar numa unidade curricular com um pensamento para jogos. Tá? Eu estou passando aqui, mas fiquem à vontade aí, se alguém quiser perguntar. Se alguém está acessando o conteúdo por aí, para ver por aí, não está me acompanhando e tiver alguma dúvida, né? Quando chegar no momento também, fica à vontade de perguntar, tá? E esse material, ele me levou, eu encontrei esse material, eu montei busquei esse material no site do professor Vitor Marrinck por volta de 2013, 2014. E depois de alguns trabalhos que eu fiz de games, eu cheguei num conceito, né, e que é o do game thinking, e é o que eu queria trazer para vocês aqui agora, para a gente bater um papo e depois montar um jogo e eu mostrar alguns exemplos, tá? O que é o game thinking? Ele é uma verdade, eu enxergo ele, né, como o encontro das nossas 3 esferas do DNA do jogo. Então, quando eu tenho imersão, diversão e agência juntos, atuando juntos, é onde esse game thinking acontece. Imagina que o game thinking é como o que eu chamo de pensamento orientado para jogos. Eu começo a ver jogo em todos os meus espaços, ou nos espaços que eu queira enxergar, né? O que o game thinking traz? Ele traz um espectro em que a gente tem os diversos tipos de jogos e as estruturas deles. Então, eu tenho a estética. Então, um jogo pode... Um jogo não, alguma coisa, não importa o que seja, ela pode ter um design lúdico. Um talher, por exemplo, que é divertido de segurar e que tem um desenho interessante e que faz com que você goste de ficar com ele, ele tem um design lúdico, né? Quando você tem um jogo estruturado, né, um jogo de simulação, um game efetivamente para videogame, para computador, em que você já tem todas as regras, um jogo funcionando efetivamente, ele uma simulação, um jogo de interpretação, a gente tem a estrutura do jogo, né? E a gente tem a outra ponta, que é a jogabilidade, e que são aqueles materiais em que o foco é simplesmente deixar a pessoa imersa e a jogabilidade dela. Então, é bom de jogar, mas eu não preciso ter uma estética muito boa. É bom de jogar, mas eu não tenho que ter estrutura. Então, é um espectro, na verdade. E a gente, estudando aí um pouquinho, eu fiz alguns desenhos. Então, a gamificação acontece principalmente quando eu pego lá um pouco de estrutura, eu pego um pouco de estética, e aí eu aplico isso na minha sala de aula, no meu negócio, no meu restaurante, no meu aplicativo, onde eu quiser, né? É aí que está a tal da gamificação. Quando eu pego a simulação e os jogos comerciais bebam um pouquinho das duas pontas, eu tenho que a gente chama na indústria de games de serious games, ou jogos sérios, que são aqueles jogos específicos para você fazer alguma coisa. Então, eu preciso aprender a soldar, né? Tem alguns jogos que ensinam isso. Então, é um jogo focado numa habilidade específica, no desenvolvimento de uma habilidade específica, tá? E que pode ser matemática, pode ser história, como pode ser dirigir uma retroescavadeira, tá? Eu tenho um amigo meu que trabalha na Suécia e que ele faz simuladores de jogos para a indústria de máquinas pesadas. Então, as pessoas, antes de pegar uma retroescavadeira, eles vão jogar um jogo de retroescavadeira, tá? E
os jogos comerciais, que é a parte da jogabilidade, que tem que ser o foco em jogar efetivamente, diversão, entretenimento, somente isso. O que é o Game Thinking, né? Ele é uma soma do Design Thinking, que é o pensamento orientado para o design, entender, explorar e materializar as coisas, né? O design, o foco dele não é só ser bonito. A ideia do design é que você encontre soluções para um problema. Isso é o design, né? É um pensamento orientado a materializar ideias. E o UX Design, o design centrado no humano e que pensa em fazer as coisas bacanas, as coisas boas para os usuários, né? Então, quando você entra num site que você não consegue encontrar aonde digitar o seu e-mail, isso é uma experiência ruim. Em alguns sites você nem precisa, com o seu login automático, você já loga e já tem toda a experiência do acesso. Então, é a soma desses dois, o Game Thinking. Tá? E aí, pensando em educação efetivamente, só para poder passar rapidamente aqui, a gente tem, pensando lá no Game Thinking, na estética, né? O uso simples da estética sem objetivo claro. Se eu pegar uma sala de aula colorida, ou um espaço colorido, uma sala de aula bem interativa, um ambiente digital mesmo, não só físico, tá? Eu não penso num ambiente digital, em que todo mundo interage, tem vídeo, todos os mocks da vida aí, os ambientes virtuais de aprendizagem que vocês podem conhecer, que são divertidos, isso aí é pensar simplesmente na estética da coisa, né? Transformar num ambiente mais informal, isso tem a ver com a estética, né? Quando eu penso em estrutura, aí eu já estou falando em elementos de jogos e a experimentação com objetivos claros. Então, a gente tem um sistema no Senac aqui, que é o Senac Solution, que é onde a gente registra os registros acadêmicos dos alunos, né? Então, eu posso pensar num game, por exemplo, quem preencheu o Senac Solution errado, né? Eu posso pensar num jogo de carta, de como criar competências. Eu quero fazer capacitação de docentes. Dá para a gente montar um joguinho de cartas, por exemplo, plano de aula para dummies. O que precisa ter num plano de aula? Eu monto esse jogo de cartas e jogando com os professores, eu ensino a montar um plano de aula simplesmente com esse baralho, né? Eu posso pensar em jogos personalizados. Então, eu quero pegar um jogo e criar um jogo junto com os alunos. Eu vou criar um jogo de empreendedorismo. Eu quero que os alunos falem, por exemplo, eles criem um tabuleiro, um jogo de tabuleiro orientado, pensando em, sei lá, na história de Campos do Jordão. Isso são jogos personalizados, né? Eu vou pegar aqui rapidinho, acabei de lembrar de um exemplo. Ó, este livro aqui, né? Ele é um livro já antigo, deve ter aí uns 5 anos, mais ou menos 6 anos. Não é extremamente antigo, mas para termos de tecnologia né? Que é o grande desafio global do Google Earth, né? É um livro, basicamente, para quem tem aí a mais de 40, muito parecido com Onde Está o Wall-E, só que é para você encontrar os lugares no Google Earth. Então, você tem um livro para dar suporte, um material impresso, nesse caso, para dar suporte para aulas que podem ser de geografia, química e por aí vai. Então, eu estou usando um recurso que é o Google Earth associado a um guia para os alunos mergulharem, né? Então, eu posso usar um Sway, por exemplo, como o Wagner deu nas últimas aulas, com um roteiro do que os alunos têm que pesquisar. E, no final, eles têm que montar uma história. Acabei de gamificar uma aula de geografia, por exemplo, né? Eu quero falar sobre o surgimento dos conceitos matemáticos. Eu posso usar o Google Earth para poder falar para os alunos encontrarem aonde ficam as grandes pirâmides, por exemplo, e a partir dali trabalhar trigonometria, trabalhar geometria, tá? Então, a ideia quando eu falo de pensamento orientado para jogos, é nesse sentido, em que você pega o elemento do jogo, um elemento é uma narrativa bacana, então eu vou contar uma história para poder jogar com meus alunos. Um dos elementos é a gente ter um mapa, então eu vou usar o Google Earth, eu quero que os alunos aprendam
língua portuguesa, por exemplo. Eu quero trabalhar com o Google Earth para eles poderem pesquisar as casas ou aonde moraram grandes escritores. Quero trabalhar literatura. Então, eu vou pegar um recurso digital, vou fazer uma quest para eles, que é você tem que encontrar o autor português que tinha muitos pseudônimos. O que ele vai fazer? Ele vai ter que procurar quem é o autor, e aí, a partir do momento que ele sabe quem é o autor, ele vai para o Google Earth achar onde ele morava, qual era o bar que ele frequentava, aonde que foram inscritos alguns textos. De verdade, saindo do digital e indo para o físico, a gente está falando de uma gincana. Eu só estou transportando a dinâmica para esse ambiente digital. Então, a gente precisa ter um roteiro. Esse roteiro é onde a gente fala sobre a estrutura. E na outra ponta, né, a jogabilidade é quando você usa um jogo comercial para discussão. Eu estou pensando em sala de aula. Eu posso pegar e falar sobre finanças com os alunos usando o banco imobiliário. Eu posso falar sobre raciocínio lógico dedutivo. Eu quero falar sobre interpretação de texto. Eu posso pegar um jogo como detetive. Então, pegar um jogo tradicional, algum jogo que já exista, que para quem gosta de jogo você tem em casa, e recupero ele olhando dentro das necessidades que eu tenho dentro da sala de aula. Pessoal, vocês estão muito quietos, tá tudo bem por aí? Ninguém faz pergunta nenhuma. Só o Emerson falou que o áudio estava cortando, mas deve ter voltado. O Gabriel havia mandado uma mensagem no chat pedindo para as pessoas colocarem as perguntas aqui, né? Uhum. Mas já que você permitiu que interajam, então tá liberado, pessoal. Se alguém quiser, pode abrir o áudio e fazer a pergunta, né? Ou pode deixar também para o final, né? Aí no final a gente abre para perguntas e respostas. Se tiver alguma dúvida muito pontual, se não me responder essa pergunta, meu cérebro vai explodir. Fiquem à vontade de me perguntar, tá? Se for uma pergunta mais elaborada, a gente responde no final, mas obrigado, Vini. É um pensamento isso aqui que eu acho importante da gente ter, pensar em gamificação na educação, e ela está em vários espaços, não só na educação, refletir e discutir o processo com os jogadores. Então, não adianta você colocar um jogo, não importa qual seja, pode ser tabuleiro, pode ser um game para celular, pode ser o que for, e simplesmente deixar os alunos jogarem aquilo. A ideia é refletir e discutir com eles esse processo. Isso que é o mais importante, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente tem que entender que o professor também é jogador. Você está jogando junto com eles. O professor, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela diferença da cátedra, né? O professor era um ser iluminado e muito afastado dos alunos. Isso já não funciona já há algum tempo, né? Ou não funciona mais tão bem, né? Então, hoje o professor ele é um jogador também. Então, não saber e trabalhar junto com ele, né? Eles conseguem ver que você também é um jogador, você também está aprendendo. Os alunos vão aprender com você e você vai aprender com eles, né? O Thiago aqui está falando. Bem-vindo, Thiago. Um prazer ter você aqui comigo hoje. Ele usou o jogo da vida com os alunos da Fundação Casa, né? E para poder trabalhar esses caminhos e fomentar debate. Então, o objetivo não era encher a mão de dinheiro no jogo da vida, ter uma família com 10 filhos, não era esse. Mas discutir as questões dos caminhos que a vida leva, né? Então, é bem bacana. Emerson, eu vou falar sobre esse jogo daqui a pouquinho. É um professor que montou um jogo com o Google Forms. Eu estou com ele aqui para a gente poder ilustrar isso também. Tá? Obrigado pela lembrança. Bom, o que eu queria bater um papo sobre essa criação de jogos, né? Qualquer um pode criar os jogos. Eu deixei separado aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aquela técnica do Canvas, né? Que é um mapa para você montar negócios, pensar em desenvolvimento de design, né? É uma técnica, é um espaço para você desenhar, na verdade, o seu produto. E eu trouxe para vocês, aqui não está tão grande assim, mas tem o link, é só clicar depois na apresentação que vocês vão para o link desse material, em que ele é um canvas para você montar
as suas experiências de jogos, ou como que o jogo que você quer montar com seus alunos. Então, o tipo de imersão que você quer, qual é a atividade de ampliação dessa experiência que você vai ter, qual é a proposta de valor que você vai ter para essa atividade, como que você vai, qual a narrativa, qual a história que você vai contar. Então, esse material aqui, eu me coloco à disposição depois para quem quiser ajuda para preenchê-lo, né? Mas uma das maneiras que a gente tem de pegar eu posso pegar aquelas cartinhas de elementos, olhar para elas aqui e encaixar dentro desse mapa para poder montar a minha atividade ou a minha aula dentro de um jogo. Um dos jogos que a gente tem no Senac, que chama Jogo das Nações, eu acabei auxiliando para montar esse jogo. Ele é um jogo que é usado na aprendizagem. E a ideia do jogo é que ele fique seja um jogo de interpretação, né? E que as pessoas se adequem no jogo dentro dos objetivos que elas acharem que são interessantes. O Jogo das Nações ele é um híbrido de muita coisa que vocês estão vendo aqui. Então, ele acaba entrando aqui naquele jogo que a gente fala sobre o estruturado. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para poder mostrar para vocês. Ele acaba sendo a ideia de um jogo estruturado personalizado. Ele está aqui, ele foi montado para o Senac pensando em desenvolver algumas habilidades, algumas questões socioemocionais. Então, a gente pode pensar nesse sentido. Então, a ideia é que vocês possam montar uma estrutura de jogo para as atividades de vocês. Esse jogo especificamente, o Jogo das Nações, ele permite que você dê o curso inteiro usando um jogo e contando história com os alunos. Obrigado, Shirley. Então, a ideia desse mapeamento, desse canvas, é auxiliar vocês a tentar pensar em atividades e em jogos para os seus alunos, tá? O que tem basicamente nesse material, né? Eu defini quem serão os jogadores, o objetivo e o tempo que eles vão ter para poder jogar. E daí eu vou escolher o suporte do meu jogo, se vai ser uma carta, se vai ser um tabuleiro, se vai ser um livro, como é esse do Google Maps, se vai ser o ambiente virtual de aprendizagem que vocês estão utilizando, pensar nas pistas que vão ser dadas, numa mecânica. Aí você tenta um protótipo com os alunos, e inclusive vocês podem montar com os alunos esse jogo, que é praticamente o que eu acho mais bacana, porque eles vão trazer problemas e eles vão trazer as soluções. Então, a gente monta esse protótipo junto com os alunos para poder jogar, e aí depois disso a gente discutir a experiência com eles de jogar e de montar o jogo. Eu trouxe aqui alguns estilos de jogos, e que não existem só esses, mas só para a gente poder pensar em possibilidades de estilo, como tem aqui, né, a ideia da escolha do estilo, para a gente poder conversar. O primeiro deles é o RPG. Acredito que alguns de vocês conheçam, pode ser que alguns de vocês joguem, em que a ideia é que você tenha a integração de grupos de pessoas. Então, é um jogo que exige pensamento muito complexo. Ele aparece na cultura ocidental, mais recentemente em séries como Stranger Things, em seriados como o Big Bang Theory. Então, aparece aí essa cultura, né, que é um jogo de interpretação. Você tem algumas regras e, a partir daí, você desenvolve o personagem. Eu queria trazer aqui rapidinho, tá aqui separado. Eu vou depois deixar todos esses links com vocês no chat. Eu posso colocar na apresentação também, se vocês quiserem, tá? Esse aqui é um site que tem algumas referências de materiais de RPG, tá? Eu separei um deles especificamente. Esse livro são livros que foram lançados há muito tempo atrás, são livros antigos, são livros aí do começo do RPG no Brasil, por volta de 92, 93. Esse aqui, o GURPS é um sistema de jogo de RPG, né? Em que você monta o personagem tem características físicas, intelectuais, de relacionamento, habilidades, e a partir dessas características,
você vai jogando com alguém contando uma história. Então, o professor pode contar uma história e, a partir dessa história, os alunos vão ser os jogadores. Esse livro, especificamente, ele é um livro que foi lançado sobre Quilombo dos Palmares. Então, se eu quero trabalhar questões de história, se eu quero trabalhar questões de geografia, eu tenho aqui um livro que pode servir de base para vocês. Então, ele aqui, ó, ele é o GURPS, ele é de 86, a primeira edição brasileira é de 92, né? Então são livros antigos aí, mas que tem todo o passo a passo de como montar nesse caso aqui, olha lá, essa é a introdução do jogo. Então, traz aí a questão do período, a questão dos quilombos que existem na região de Pernambuco e Alagoas, a questão do surgimento dos palmares. E aí, dessa introdução, a gente vem a montagem do jogo. Então, o que é o RPG, o objetivo, depois eu deixo esses links para vocês. Mas se eu quero trabalhar conteúdos como de história, geografia, pensar em língua portuguesa, se quiser trabalhar como era o português antes, como é o português hoje. Então, eu consigo trabalhar diversos assuntos nesse sentido. Tá? Aqui algumas fotos, aí, então os RPGs normalmente são baseados em fichas, tem sempre tabelas que você tem que seguir, para poder fazer essa interação e que o jogo fique o mais próximo possível, né? Para professores de matemática, um jogo de RPG ele é muito baseado em lançamento de dados. Então, eu tenho dados de 4 faces, de 6 faces, de 8 faces, 10 faces, 12 faces, 20 faces e de 100 faces. Se eu quero trabalhar estatística, probabilidade, eu tenho um infinito de possibilidades aí para poder brincar com isso. Então, um ser humano médio tem força 10, por exemplo. E qual que é a chance, qual que é a probabilidade de eu levantar de uma cama estando muito cansado? Eu faço um lançamento de dados. Se eu tirar um número menor do que 10, eu consigo levantar. Se eu tirar maior do que 10, eu não consigo. A preguiça me venceu. Isso é a estrutura de um RPG, né? Eu faço o lançamento de dados para poder testar as minhas habilidades, né? E envolve a sorte, claro, nesse caso também. Os jogos de realidade aumentada, então ele promove vivência em espaços de imersão, uma narrativa bacana. Quando a gente fala de realidade aumentada, o pessoal já pensa, vamos pensar no Pokémon GO, vamos lá jogar bolinha, caçar Pokémon, é muito legal. Mas aqui, eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou promovendo experiências físicas, experiências presenciais. Esse aqui foi um game que eu participei no desenvolvimento na PUC do Rio Grande do Sul, no Museu da PUC, e que a gente fez um game chamado Fantasma no Museu, em que as pessoas baixavam um aplicativo, elas frequentavam o museu, tinha uns ectoplasmas lá, que são essas manchinhas, o jovem escaneava com o aplicativo, aparecia uma pergunta para ele relacionada com aquele ectoplasma, então tinha lá sobre Pitágoras, por exemplo, então tinha algumas perguntas sobre o Pitágoras, e o objetivo do jogo, qual que era a história do jogo, né? O fantasma do Albert Einstein tinha perdido o ectoplasma e ele não estava mais inteligente. Então a gente tinha que coletar todas as pistas para poder pegar todo o ectoplasma e você encontrava o Albert Einstein no final da atividade e tirava uma foto com ele, brincava com ele, né? Então, eu estou fazendo um jogo de realidade aumentada ou um jogo híbrido, um jogo que a gente pode chamar de ubíquo. Ele está em todos os espaços, né? Eu posso pensar em uma atividade como um caça dentro da casa dos alunos, em que eles podem buscar objetos dentro da própria casa, pensando nessa situação que a gente está hoje em dia, né? Muito em breve, a gente não vai estar dentro de sala de aula, mas nossos alunos, a gente sabe que eles saem, às vezes, um pouco para a rua, de repente, para ir para o quintal. A gente pode fazer eles buscarem informações ou buscar itens em que estejam em volta. Montar uma grande caça dentro de uma sala de aula em que todos vão ter objetivos para poder buscar, né? Então, isso é muito tranquilo de fazer. A única coisa que a gente precisa é estruturar um roteiro. A gente tem aqui um outro game de realidade que eu também participei, que foi no museu no museu não, foi na exibição, na mostra Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, em que a gente fez um jogo em que o objetivo era construir
robôs, né? Esse material de robótica aqui, que fossem similares ou que usassem por base os equipamentos, as invenções do Da Vinci, né? Essa foi uma atividade super bacana que acabei fazendo junto com a Secretaria Municipal de Educação e alguns professores aí. Os jogos de escapada, né? Que tem na moda, a gente tem alguns aqui em São José, em Taubaté, tem algumas casas que estão abrindo, em que são jogos que você tem que dentro de um tempo X resolver algum problema, né? Então, esse aqui foi um mês com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, também acabou sendo do Leonardo da Vinci, em que a gente colocou vários mistérios. Então, tinha tinta invisível, tinham questões matemáticas, questões químicas, físico-químicas, em que as pessoas ficavam fechadas numa sala e tinham que encontrar quem tinha roubado algumas obras do Da Vinci, né? Então, a gente se fecha num espaço e desenvolve a partir desses mistérios, a partir desses itens. O jogo de cartas, em que eu mostrei lá os elementos do jogo, mas que podem ser diversos jogos. Então, o próprio Super Trunfo, que alguns conhecem, ou montar efetivamente um jogo de cartas com governantes. Esse exemplo que tem no centro aí é um jogo de cartas que foi montado por alunos do ensino médio, né, lá nos Estados Unidos, sobre os presidentes. Então, por que eu não posso montar junto com os meus alunos um jogo desse tipo, com os personagens da cidade de Campos do Jordão, com os bairros de Campos do Jordão, com qualquer coisa que eu queira poder montar? Eles vão ter que estruturar a pesquisa, etc., etc., para poder chegar num trabalho como esse. E os jogos de tabuleiro, que são os jogos que a gente quem da década de 80 ou antes disso tem um pouco mais de afinidade. Mas xadrez é jogo de tabuleiro, gamão, então são jogos muito antigos que foram usados alguns até há milênios, pensando em diversão e aprendizado das coisas. Tá? E a gente vai agora para um outro espaço, mas para quem quiser aqui, tem o QR Code com essa apresentação, tá? Eu quero mostrar alguns itens que são interessantes e queria montar um jogo rapidamente com vocês, tá? Com relação à atividade de história, deixa eu aumentar aqui. Com relação à atividade de história que o Emerson comentou, esse aqui é o link dessa atividade. O professor montou, utilizando o Google Forms, uma atividade de história, em que você vai respondendo e vai mergulhando no jogo. Então, ele tem uma introdução, ela tem uma narrativa. Então, você é um conselheiro do rei e vão aparecer algumas questões e você tem que ajudar o rei a tomar as decisões. Então, eu vou preencher aqui. Que é tempo real, hein, gente? Fazendo junto. E a partir daí, tem as perguntas. Os senhores feudais não têm mais poder. O clero, a burguesia e a nobreza se unem para dar apoio às monarquias. O plano é o seguinte: dar o máximo de poder ao rei para que ele consiga manter a ordem social e a paz. Dessa forma, a economia pode melhorar. Você, na categoria de conselheiro do rei, precisa opinar sobre algumas questões. E aí ele traz uma questão. Como que você pode demonstrar o poder? Ah, senhor rei, eu acredito que vossa majestade tem que investir na imagem e no carisma, e a outra é agir de forma enérgica contra tudo e todos que ousarem conspirar contra esse poder. E aí você deixa na mão do aluno tomar a decisão. A gente já falou de imersão, eu coloquei ele no contexto histórico. Ele vai ser o agente, porque ele vai poder tomar a decisão. E a gente ainda tem aqui a questão da diversão, porque é divertido tomar decisões nesse sentido, né? Pô, eu sou conselheiro, o que eu vou fazer? Né? Então, vou pegar aqui qualquer uma, vou pedir aqui para ele investir na imagem e vou para a próxima. Vamos lá. Não surtiu um efeito positivo. Embora o rei seja amado por muitas pessoas, houve uma conspiração, os camponeses estão insatisfeitos. E aí vem uma próxima pergunta. A partir disso que aconteceu, qual que vai ser a sua próxima ação? Esse jogo, ele é muito
montado pelo Google Forms, vocês já devem ter usado em algum momento até para fazer prova para os alunos. Então, não é uma tecnologia extremamente revolucionária, vocês provavelmente já conhecem. Se vocês precisarem, a gente pode até marcar alguma coisa de uma aula para Google Forms, tá? Mas ele não é extremamente avançado. Mas ele bebe de uma fonte também dos anos 90. Isso eu deixei separado aqui para vocês. Isso aqui, não sei se dá para ver, porque está brilhando aqui. Pronto, acho que melhorou. Assim, pronto. Esse aqui é um livro-jogo. O livro-jogo, ele é muito parecido com isso. Você está numa página, nesta página você tem um texto, e a partir da sua vontade, você escolhe para qual vai ser a página que você vai. Então, esse aqui é um livro de piratas. Então, ele está falando aqui, você passou por um complicado delta e retorna ao Mar do Sul. Você vai seguir para a Ilha X ou para que aí você vai para a página 108? Ou você vai para as Ilhas do Norte, que é para a página 340. É exatamente a mesma dinâmica, em que eu posso jogar com livro ou no digital. Então, qual que é a ideia desse formulário? Em que eu queira trabalhar todo o conteúdo e, a partir do conteúdo, os alunos vão selecionando quais são como eles fariam, ou o que aconteceria com as decisões dele. É um material muito bacana, eu estou mostrando ele para a história, mas ele serve para qualquer área, tá? Qualquer área de estudo. O nome desse livro é Mares de Sangue, tá? Eu vou dar uma dica aqui, como os livros são mais antiguinhos, nesse site aqui, vocês conseguem ter acesso... Cadê aqui? Peraí, não está aqui. Eu vou pegar aqui um link, eu também coloco lá para vocês depois. Não está aqui. Eu tenho um link, vamos ver se esse aqui vai. Ele tinha quebrado esse link aqui. Foi. Nesse site, ele tem um link com todos esses livros da coleção Aventura Fantástica. Então, aqui, por exemplo, você pode olhar, esse Mares de Sangue, ele está aqui também, ele é um deles. Aqui, os Mares de Sangue. Então, você consegue ter acesso a todos esses livros-jogos para servir de referência para vocês poderem montar uma história. Acho que vai ajudar bastante, tá? Um outro site que eu queria mostrar rapidamente aqui, para a gente poder ter tempo de bater um papo, acredito que os professores de matemática podem ser que conheçam ele, é o GeoGebra, em que, a partir de uma ferramenta matemática, uma ferramenta de cálculo matemático, uma calculadora, efetivamente, né, você consegue trabalhar diversos conteúdos de forma muito divertida, visual, em que as pessoas constroem os elementos matemáticos e geométricos, né? Então, só vou clicar aqui para dar um exemplo. Eu tenho uma calculadora aqui, uma calculadora matemática, que eu consigo trazer aqui... Opa, perdão. Em que eu consigo trazer raiz, consigo trazer a inserção de objetos. Então, eu quero trazer, por exemplo, sei lá, eu quero fazer a construção de um vetor. A partir daqui, você clica e desenha vetores para poder conversar com os alunos. Então, dá para você trabalhar isso em tempo real com eles e acaba sendo bem divertido aí a construção. O GeoGebra é um site gratuito, você pode entrar com a sua conta do Google e ela fica conectada com a sua conta do Google. Este material aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas também é um material que eu particularmente gosto muito de usar ele para poder montar jogos cooperativos e jogos em comunidade ou com um grupo de pessoas. É uma ferramenta do Google que se chama Jamboard, tá? Se vocês quiserem aí, dá para inclusive acessar agora, que o link é longo. Deixa eu copiar ele aqui. E eu vou colocar no chat.
Para geografia, tem algumas ferramentas bem interessantes dentro do próprio Google Earth. Eu não sei se você... Eu não sei o que você quer trabalhar em geografia, Gabriel, mas dentro do Google Earth, você tem algumas ferramentas de medição e que dá para usar conceitos bem parecidos, são ferramentas similares ao GeoGebra dentro do próprio Google Earth. Não do site do Google Earth, mas no aplicativo do Google Earth. Tá? Olha lá, já tem gente desenhando. O que o Jamboard faz? Ele é um quadro branco e que qualquer pessoa pode desenhar. Aqui eu consigo ver, se a pessoa tiver logada, claro, né? Senão aparecem esses nominhos engraçados, gambá anônimo, ovelha anônima, raposa. Eu consigo desenhar, eu consigo fazer upload de imagem, então eu arrasto uma imagem para cá e ela sobe para esse painel automaticamente. Então eu quero fazer um painel, por exemplo, com os alunos, uma colagem, eu consigo fazer uma colagem online com eles. Eu posso jogar com eles aqui em tempo real. Eu coloco um mapa, por exemplo, aqui e falo para eles, por exemplo, traçarem qual seria um trajeto melhor do litoral até aqui em Campos do Jordão, né? É bem parecido com o whiteboard, o Shirley, é bem similar. A diferença é que esse aqui é mais antigo do que o whiteboard, acho que veio há uns 4, 5 anos atrás, esse Jamboard, mas é muito parecido. Ele tem aqui o laser pointer para você, se você quiser só apontar ou fazer um caminho. Então eu quero falar, o caminho vai ser esse aqui. Ele mostra como se fosse um laser. Então ele tem algumas coisas, dá para colocar anotações, né? Então, teste de nota, olha lá. E a partir do momento que eu salvei, fica uma notinha adesiva ali colada. Então eu posso colocar um mapa, pensando em geografia, como o Gabriel sugeriu, eu posso fazer um mapa da cidade de São Paulo, por exemplo, para poder fazer um mapeamento. Os alunos colocam as suas anotações nesse mapeamento, nesse espaço, né? Então é uma ferramenta bem bacana de trabalho. Eu posso depois fazer download disso, salvar como imagem, ou posso simplesmente apagar, né? Então é uma ferramenta que eu uso para trabalhar com jogos. Eu quero jogar RPG, por exemplo, dá para fazer gráficos. Você quer uma ferramenta ou se dá para fazer gráficos, Sueli? Bom, depois você me responde. Eu vou falando aqui, mas estou de olho no chat. Então, por exemplo, eu posso usar essa ferramenta para montar um jogo matemático, que eu coloco uma pergunta, coloco uma equação bem complicada, mas de resultado simples. Dá para fazer dados com texto, dá sim, com certeza. Eu pego a partir daí e começo a traçar em cima desse material, né? É uma ferramenta muito rica e aberta para vocês poderem utilizar, tá? E aqui agora, eu queria rapidamente a gente fazer aí em 5 minutinhos uma demonstração básica de como funcionaria a criação de um jogo usando o Google Form, tá? Eu estou com um formulário científico. Posso fazer aqui? Tudo bem? Então tá bom. Se ninguém falar, eu faço, hein? Bom, a partir do formulário do Google Form, eu posso testar aqui um jogo, então coloco o nome dele, eu faço uma descrição do que vai ser, aqui eu entro a história, por exemplo. Eu acho bacana deixar o endereço de e-mail para que os alunos, as pessoas possam validar e eu saber quem que está entrando. Eu posso colocar só o nome também, mas aqui com o e-mail você tem um controle para poder dar resposta para as pessoas. E a partir daqui vem a mágica, né? Então, você quer ir para o caminho 1 ou 2? E aí, qual que é a ideia aqui? Eu coloco aqui as duas opções, por exemplo, e o que vai fazer a diferença aqui é a questão das sessões. Então, o que vai acontecer? Espera aí, deixa eu criar uma sessão nova, só um instante. Aqui. O que acontece? A sessão ela serve para você criar um ponto de divergência para o aluno. Então, após a sessão 1, ele vai para a próxima sessão,
ele vai para a seção 1 do jogo, ele vai para a seção 2 ou ele vai enviar o formulário? Então, eu posso falar que quando ele responder aqui, ele vai para a próxima sessão, que é essa sessão 2 sem título. E aí, aqui, eu trago uma nova situação para ele, trago um novo descritivo e falo que tipo de pergunta que vai ser. Vai ser uma pergunta de múltipla escolha, se não vai. O bacana daqui do Google é que eu consigo também colocar imagens, então se eu quiser colocar, o gráfico ele é uma parábola ou ele é um gráfico ascendente, sei lá. A gente consegue trabalhar esses tipos de divergência, né, pontos de escolha, a partir do Google Form. Tá? O que vocês acham disso? Eu acho que eu queria só finalizar aqui rapidinho, para poder a gente falar um pouquinho sobre as perguntas. Eu queria fechar aqui, pelo menos a apresentação, com uma frase que para mim faz muito sentido. O Bruce Lee, não sei se vocês sabem disso, mas a pessoa conhece ele como ator de cinema e como mestre de Kung Fu, né? Mas o Bruce Lee, ele era filósofo, ele era formado em filosofia. E tem um livro dele chamado Aforismos, que traz os pensamentos dele que relacionavam a cultura do Oriente com o Ocidente. Eu peguei do livro dele essa frase: a recompensa está na ação e não no resultado. Minha única recompensa garantida está em minhas ações e não no resultado das minhas ações. A qualidade da minha recompensa está na profundidade das minhas respostas, na inteireza daquilo que em mim perpétua a ação. Quando eu falo sobre jogos, é isso que eu estou falando. A gente está falando sobre a construção do jogo, sobre a discussão, sobre a reflexão do jogo dentro de sala de aula. Tá? Então, eu queria, agora para a gente fazer o nosso encerramento com relação a conteúdo e as coisas que eu queria mostrar, para tirar dúvidas e escutar um pouquinho de vocês. Pessoal, quem quiser, se quiser interagir pelo chat, ou se vocês quiserem também abrir o microfone, câmera, fiquem à vontade, tá bom? Vinícius, só para... Puxa vida. Não, só queria fazer um comentário, nem é sobre questão de dúvida, não. O meu chat e de mais algumas pessoas continua não estando habilitado. Então, minha sugestão aí para quem está na mesma situação que eu, ligar o microfone para fazer a pergunta. Tá? Obrigado, Marta. Mas fiquem à vontade, tá? Nossa fala toda aqui. Gosto de escutar pessoas. Rodolfo, a apresentação também vai estar disponível, a gente está gravando ela, então vai ter todo o material, além dos links, eu abri alguns a mais aqui que não estavam nessa apresentação, eu vou colocar lá complementar essa apresentação com links extras, e para vocês poderem também acessar. E lá no comecinho eu coloquei o link do slide. Então, esse link é do Google também, a apresentação. Atualizar com esses novos links vai estar na apresentação automático para vocês. Fazer uma pergunta, já que ninguém faz, eu falo. Como que é a relação de vocês com jogos? Tem alguém aqui que é jogador, que gosta de jogar? Tem gente que não é jogador, mas gosta de usar jogo em aula? De repente, quem quiser falar que nunca usou e tem medo de usar, né? Fiquem à vontade. Oi? Tô ouvindo. Então, meu nome é Gabriel, eu sou professor de geografia, perguntei o negócio aí. E uma questão que eu tenho é como nesse
na situação atual, né, que a gente está, que eu praticamente estou tendo contato com os alunos, com parte deles, pelo menos pelo WhatsApp, né? E assim, muitas das coisas que a gente comenta, eu e outros professores, assim, tem poucos alunos que de fato interagem, assim, né? E aí acho que uma dificuldade aí que eu e outros professores devem ter é como fazer os alunos se interessarem, sabe? Porque assim, eu posso até fazer um jogo que pode ser interessante para eles, mas como fisgar, sabe? Como de fato trazer o aluno para, ó, isso aqui pode ser interessante, porque se ele nem olhar, ele não vai saber se é interessante ou não. Perfeito. Como fazer ele olhar, sabe? Como atrair o olhar dos alunos para aquilo que você está querendo. Ótima pergunta, Gabriel. A gente não tem certeza de tudo, nem que eles estão presentes dentro da sala de aula, né? Mesmo dentro da sala de aula, às vezes os alunos estão só de corpo presente, mas eles não estão lá, né? Estão num outro lugar muito distante. Para a gente poder fazer essa interação, uma das questões que eu uso, né, é de efetivamente estar no dia a dia deles e conhecer a realidade e as coisas que eles gostam. Então, se você tem uma sala, por exemplo, que tem algum sei lá, alguma característica que gosta de música, você pode dar aula de geografia, mas a partir do momento que você pega a geografia pelo lado da música, você consegue ter uma chance de cativar eles. Então, no Brasil está chegando muito forte já há algum tempo a onda do K-pop, né, do pop coreano. Eu, como professor de geografia, eu tentaria buscar a interação com eles através de um estilo de música que eles gostam, por exemplo. Se eles gostam de funk, ok, vamos ver da onde que vieram as origens e da onde que veio esse estilo musical. E a partir daí a gente questiona sociedade, a gente consegue questionar outras questões que estão dentro da geografia, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Dá para pensar nesse sentido, Gabriel? Faz sentido, sim. Eu já trabalhei música e geografia em sala de aula, mas nunca no sentido de jogos. Sempre foi uma coisa, tipo, mais expositiva e claro que interativa também, no sentido deles perguntarem, deles falarem do que eles gostam, mas nunca no sentido de elaborar algum jogo, assim. Isso que para mim é um pouco nebuloso ainda. Eu já fiz alguns jogos com alunos e tal. Inclusive, você falou do Google Earth. Eu não consegui por causa da conexão ruim da internet, mas eu fiz no Maps mesmo. O que eu fiz? Eu passei alguns lugares, tipo, sei lá, o Big Ben, o Central Park, enfim, vários lugares no mundo, referências turísticas e tal, e falei para eles acharem as coordenadas geográficas. E eles se envolveram bastante, assim, foi uma das aulas que eu dei que mais teve envolvimento, assim, né? Que legal. Assim, anos-luz à frente do envolvimento na sala de aula, infelizmente. Mas fica até como sugestão, assim, e também como se você também tem alguma outra sugestão nesse sentido e tal. Porque o problema é que tem muitos alunos que têm internet ruim. Isso é uma questão a se levar em consideração também. A questão da internet ruim, a gente falou, não sei se você estava nas outras lives, mas a gente falou sobre a questão das atividades assíncronas, né? Em que a gente disponibiliza o material e que eles podem fazer no momento em que eles têm uma conexão um pouco melhor. E eu acho que é interessante pensar também, estou falando aí em gamificando atividades, tá? Coisas que ele pode fazer em casa. De repente tirar uma foto de alguma coisa que faça menção a alguma região do mundo, por exemplo. Isso é uma maneira que ele tem também de fazer uma interação e que não necessita somente de uma velocidade maior de internet para acessar o Google Maps, por exemplo. Nesse jogo aqui do Google Earth, que eu mostrei para vocês, o que ele traz, basicamente? Ele traz uma localidade. Então, aqui é Nova Delhi. Deixa aberto. Dá para ver? Desculpa, que entraram na sala. Não, tudo bem. Só para saber se dava para ver. Aqui ele mostra Nova Delhi, por exemplo, e aí ele traz lá a latitude e longitude. A partir disso aqui, eu não preciso do Google Earth. Eu posso fazer pelo Google Maps. Então, eu consigo navegar
por latitude e longitude para ver isso aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma referência. Viajando mais um pouco pelo rio Yamuna, chega-se a um dos marcos mais famosos do mundo. Então, ele vai ter que achar o rio, qual é o rio Yamuna, descer pelo Google Maps para poder tentar encontrar isso. Ele traz aqui: é possível montar uma palavra a partir do código numérico abaixo. Então, você tem que digitar, encontrar aonde é essa sequência numérica dentro de Nova Delhi para você montar. Então, vira um grande jogo e você consegue fazer também com o Google Maps a partir de referências de latitude e longitude, né? Ajudou um pouco, Gabriel? Ajudou sim. Vou pensar em algumas coisas nesse sentido. Obrigado aí, Xará. Legal, imagina. Ótimo. Pode falar. Eu sou Fernanda do Senac São José dos Campos, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Por favor. Eu sou docente da aprendizagem. Eu lembro de você, Fernanda. Já participei de uma oficina com você, do Jogo das Nações. Eu gosto bastante de aplicar o jogo na etapa da unidade curricular de participação social, abordando política, né? Primeiro, a gente faz uma pesquisa do conceito de política, politicagem, depois os 3 poderes, né? PIB, para os alunos terem uma noção antes de começar o jogo. E eu tenho 2 turmas que estão na fase dessa unidade curricular e seria o momento de inserir, de colocar o jogo para eles, né? De jogar. E eu queria pedir uma sugestão. Nessa conversa, né, que você está tendo aqui, até me surgiu alguma ideia de tentar transformar o Jogo das Nações de forma online, talvez. O que você sugere, assim, o que você poderia me ajudar nesse sentido? Tô pensando junto contigo aqui agora, tá? Mas a gente tem o arquivo das cartas, por exemplo. Então, a partir do arquivo das cartas, pode selecionar as cartas com as situações e que eu acho que essas cartas de situação, inclusive, podem ser usadas, inclusive, na Secretaria de Campos do Jordão. Depois eu queria bater um papo com a Marta, de repente, para ela poder também ver esse material, que eu acho que ela vai gostar. E a partir dessas cartas, você pode fazer o sorteio e entregar as cartas para os alunos desenvolverem o conteúdo. O próprio whiteboard ou o Jamboard, você pode colocar o mapa do Jogo das Nações ali para as pessoas poderem marcar ali aonde eles estão, o posicionamento. Então, dá para você fazer uma conversão para o digital. Eu estou pensando agora junto, tá? Eu achei legal a ideia e estou pensando junto. Porque o jogo ele contribui muito para essa questão de política. Tem até uma carta que eu não me lembro assim ao certo que está escrito, mas uma questão de pandemia, né? O que as pessoas fariam, né? Que ação que o governo teria que tomar. Então, eu acho que confere muito com a nossa situação aqui que estamos vivendo hoje. E você teria esse arquivo para disponibilizar? Tenho, na verdade, é naquele nosso grupo do Jogo das Nações lá, e que não é fechado para o Senac, viu, professores de Campos do Jordão, é um grupo aberto, qualquer pessoa pode entrar. A gente faz uma troca de materiais, tá meio paradinho lá o grupo, mas a gente faz uma troca de materiais bem bacana por lá. Tem todos os arquivos, mas se você quiser depois, pode me mandar um e-mail, que eu tenho os arquivos, mando os arquivos sem problema nenhum para você, tá? Acho que é super possível da gente conseguir fazer isso. Eu não tinha pensado, mas acho que super. Acho não, tenho certeza que é super possível. Ah, ótimo. Fiquei bastante animada agora. Mas bacana, por enquanto só isso, mas aí eu entro em contato com você então. Tá, por favor. Eu vou adiantar a surpresa aqui, até para a gente ter um espaço múltiplo. Eu criei uma sala no Google Classroom, daqui a pouquinho eu vou passar o link para vocês, para a gente poder se conectar lá, e quem quiser, os professores, tirar dúvidas, enviar material, trocar material, conversar sobre, como eu gosto de brincar, dúvidas, críticas ou ameaças, né? Fiquem à vontade de fazer por lá também. Eu vou disponibilizar essa sala para a gente conversar depois do nosso chat aqui, tá? Deixa eu ler aqui a pergunta. Pode falar, Sandra.
Professor Gabriel, tá me ouvindo? Sim. Então, eu só quero agradecer. Eu sou da rede de Campos do Jordão e eu sou intérprete de Libras. E eu fiquei muito surpresa ao ouvir a sua palestra, porque hoje eu trabalho também na Universidade de Taubaté e hoje eu vou interpretar lá junto com uma equipe de intérpretes sobre o uso de games e gamificação na educação. Professor João Matar, da PUC. Conheço. Então, eu fiquei muito surpresa e quero agradecer você pela palestra, porque eu já tinha tido acesso ao material dele, mas você deixou muito clara algumas questões que talvez ele toque no assunto. Então, só quero agradecer, tá? Muito clara a palestra, bem interessante. Agora, nesse tempo, né, que a gente está tendo que lidar com tantas situações diferentes, né? Sim. Então, só levantei a mão para dizer obrigada. Obrigado pelas palavras. O professor João Matar é incrível. Ele foi um dos primeiros caras a fazer algumas traduções de livros de conceito de games para o Brasil. Então, ele tem muita coisa para compartilhar. Participei com ele em alguns eventos EAD. Ele é incrível. Isso. Então, e aí a palestra é aberta hoje pelo Zoom, às 6 horas. E é uma palestra do mestrado, porque ele vai trabalhar também com essa temática, né? Gamificação também na EAD e outros recursos. Mas é isso, professor. Muito obrigada. Imagina, obrigado você por falar. Trazer para a gente as contribuições. A professora Caroline está falando sobre trabalhar com os nonos anos a Batalha Naval da Tabela Periódica. Esse jogo é muito legal. Além de ser muito lúdico, divertido, é uma questão super bacana. O que não pode ficar, e aí eu não estou me metendo na sua prática, né? Mas é só o jogo pelo jogo, só pela aplicação da tabela periódica, né? A partir do momento que você está usando a tabela periódica, você consegue estender o assunto com outros itens da tabela. Então, sei lá, você quer trabalhar peso molecular, você quer trabalhar a série em que os elementos químicos estão encaixados, dá para trabalhar uma série de outras questões, além do reconhecimento da tabela periódica e do número atômico, né? Mais alguém, pessoal? Bom, Gabriel, só quero deixar registrado aqui que o Gabriel, pessoal, para quem não sabe, o Gabriel ele produziu um jogo para o Senac, o Jogo das Nações, que tem um foco em ser parte do programa Aprendizagem do Senac, e rodou São Paulo, né, pelas unidades do Senac, e deixou aí diversos fãs, né, professores que ficaram encantados, assim como eu também, antes de trabalhar ao lado do Gabriel, ter essa honra, né? E aí a gente tem aqui, além da... temos a Conceição e a Shirley também, que são de outras unidades, né? A Conceição de Itapira e a Shirley de Jundiaí, que vem aqui para participar, né? Dessa atividade aí. Acho que é bom para matar saudades do Gabriel, né? O Gabriel, e antes de que eu me esqueça, depois compartilhe aqui no chat o link da página do grupo do Jogo das Nações, para que as pessoas possam entrar. É esse o grupo que você falou, né? Que é aberto para todo mundo, né? Isso. Então, compartilha aqui com a gente, aí para os professores da Rede Municipal de Ensino também poderem entrar e interagir, fazer até o grupo começar a se movimentar um pouco mais, né? Eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Se puder achar aí pra gente. Vou fazer já. Enquanto eu acho aqui o endereço lá, né? Eu só queria abrir aqui Pronto. Eu só queria abrir aqui essa sala aqui do Google Classroom. Acredito que vocês todos conheçam, mas é só entrar com classroom.google.com, né? O Google Sala de Aula. Se você entrar e fizer o seu cadastro e entrar no Google Sala de Aula, você vai ter a opção de entrar numa nova sala de aula, né? E eles pedem um código. É esse código aqui. Meu objetivo aqui, eu montei essa sala hoje, foi uma ideia 5 minutos antes da gente
de eu entrar na palestra, mas a ideia foi criar um espaço em que vocês possam tirar mais dúvidas, de repente, se surgir alguma outra dúvida, depois que a gente terminar essa nossa fala, se vocês quiserem até algum auxílio em como montar o Google Formulário ou algum auxílio para poder estruturar o jogo ou os jogos que vocês pensarem, se o Gabriel quiser uma ajuda para poder pensar na atividade dos alunos de geografia e tantos outros professores aí, né? A ideia dessa sala de aula é que a gente possa ter um canal aberto de comunicação, tá? Eu vou colocar aqui o link no Facebook do Jogo das Nações. Como a Marta falou que algumas pessoas estão sem acesso ao chat, eu coloco também nessa apresentação aqui um endereço para um compilado, né, das referências todas para vocês poderem buscar. Se vocês quiserem, para quem está sem o chat e não conseguiu pegar a referência, não tem problema, porque eu vou colocar agora aqui. Aí. A apresentação tá neste link aqui também, ó. Fiz um link curto para poder ficar fácil. Opa! Tem tanto no QR Code, para quem tiver com o celular fácil na mão, quanto para quem está no navegador, Cutly, né? cutt.ly/vamos jogar. E esse é o link onde está esse material, os slides, na verdade, tá? Eu vou atualizar esses slides hoje ainda, colocando os links que eu mostrei, que eles não estão na apresentação, mas eu vou colocar eles assim que a gente terminar aqui no final da apresentação com umas referências extras, e aí todos podem acessar. Eu vou colocar, inclusive, também o link do Jogo das Nações aí para quem quiser participar, né? A inscrição é aberta, eu que habilito a entrada das pessoas no grupo, então fiquem à vontade que ninguém vai bloquear vocês, tá? É só acessar e tá tudo certo. Mais alguma dúvida? Pessoal, se não houver dúvidas, eu encerro por hoje, né? Acho que para mim foi bem bacana falar com vocês. Vou disponibilizar na própria apresentação, Gabriel, nesses slides aqui que eu apresentei para vocês. No final, eu vou criar um slide extra de referências e coloco todos os links que eu compartilhei, tá? O código do Classroom, eu vou colocar na tela, vou copiar e já coloco também no chat para quem quiser. É esse código aqui. Nossa, ficou enorme no chat, mas tudo bem. Então, todos os links vão acabar ficando disponíveis aí na própria apresentação, tá? A ideia de colocar a apresentação como referência ou de eu deixar disponível já no começo do nosso bate-papo foi esse. Que vocês pudessem já, para quem quisesse já pegar, e aí o que eu fosse falando de abas extras que eu abri aqui, ou links extras que eu abri, eu já coloco aqui no final das referências. Certo? Vini, por aqui é só. Beleza, Gabriel, muito obrigado, meu caro, pela atividade, foi bem bacana mesmo. Dava para a gente ficar mais tempo até conversando, dava para marcar outro encontro, mas assim, vamos aguardar os retornos dos educadores e dos participantes da atividade, né? Se vocês quiserem que a gente marque um outro encontro para dar continuidade, falar mais sobre jogos, se tiver algum tema mais específico em relação a, não sei, alguma disciplina, alguma área de atuação, a gente pode pensar nisso, tá bom? Porque nós estamos abertos aí a receber sugestões de novos temas para atividades. Nós continuaremos juntos todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, não é? 4 horas da tarde, com atividades semanais, tá bom? É um compromisso que a gente assume aqui, né? O Gabriel, eu e também o Thiago Fessina, que está por aqui. Eu gostaria de pedir que o Thiago apareça por gentileza, abra sua câmera, Thiago. O Thiago é nosso novo
colega de trabalho, o técnico educacional que vai cuidar, né, das questões educacionais, da questão da qualidade do aprendizado no Centro Universitário Senac Campos do Jordão, tanto na educação superior, no ensino superior, quanto na educação profissional, né? Então, o Thiago, seja bem-vindo, né? E o Thiago já vai se apresentar comentando com a gente, compartilhando as informações sobre a próxima atividade, que a próxima atividade vai ser tocada por ele, né? E é uma grande honra ter o Thiago aqui, porque assim como o Gabriel e eu, o Thiago vem da sala de aula, né? Então a gente tem a experiência de ter dado aula, lidar com os alunos, os desafios do processo de aprendizagem, né? O Thiago entende bem, tanto na sala de aula quanto na função de técnico educacional, porque ele já atuava, né, nessa função em outra unidade do Senac, que é no Senac de Pinda aqui, né, descendo a serra. Ô, Thiago, seja bem-vindo aí à equipe, né, é um prazer receber você aqui. Obrigado, né, gente? Obrigado, professores, professoras, senhora secretária, né? É um prazer estar aí com vocês. Obrigado, Vinícius. Gabriel, show de bola, né? Sabia que ia ser demais mesmo. É um privilégio, um prazer estar aí com vocês, né? Eu sou o Thiago Pessina, sou coordenador educacional do campus do Senac de São José de Campos do Jordão, e o equivalente aí o coordenador pedagógico das escolas, né? E aí eu venho já fazer o convite aí para os professores, professoras, para a gente, na próxima semana, na quinta-feira, vai bater um papo sobre as competências socioemocionais, né, e a relação dela da BNCC, e como é que está isso, né, como é que a gente pode, nesse modelo remoto de educação, continuar aí criando situações de ensino-aprendizagem para que os alunos continuem desenvolvendo as suas competências socioemocionais, que nesse cenário ainda são mais emergentes e urgentes aí, né? Então, eu venho para me apresentar e para deixar esse convite aí para a semana que vem, para a gente ter esse bate-papo sobre as competências socioemocionais, tá certo? Obrigado. Bacana, Thiago. Obrigado, eu que agradeço aí. Então, pessoal, já deixem marcado nas agendas, na quinta-feira que vem, dia 19, 21, 25 de junho, às 4 horas da tarde, né? O Thiago vai falar sobre as competências socioemocionais, que é uma especialidade dele, que acabou de terminar um curso de especialização em relação a esse tema tão importante, né? De como que a gente lida com as questões sociais e as questões emocionais e no processo de aprendizagem, né? E legal que o Thiago vai trazer um elemento importante para quem é da rede municipal de ensino, que é um vínculo com itens da BNCC, né? Que é um documento importante para a rede. Acho que a gente traz mais essa contribuição aí, um alinhamento para o público que a gente quer atender, né? E estamos abertos a novos temas, por favor, encaminhe para os coordenadores, aí a Marta encaminha para a gente aqui também, sugestões de temas para que a gente possa desenvolver nas próximas semanas, tá bom? Se não tiver, também não tem problema, aí a gente vai criando aqui, a gente vai fazendo nossas pesquisas internas, né, para verificar quais temas seriam interessantes ou o que a gente está produzindo de bacana no Senac que a gente pode compartilhar com vocês, tá bom? Oi, Marta. Só falar, Vinícius. Não, que no dado momento o Gabriel falou do Google Forms. Então, de repente, numa próxima aí, falar um pouco tanto do Google Forms quanto do Google Classroom. Muitos estão usando, mas eu tenho certeza que muitos não conhecem ainda. Então, acho que para a rede municipal talvez seria bem interessante poder aprofundar nessas duas ferramentas aí do Google. E eu queria aproveitar, já que eu interferi, né, agradecer imensamente, Gabriel, Vinícius, foi ótimo, e dar as boas-vindas ao Thiago, seja bem-vindo. E quando for possível, a gente vai, né, se conhecer presencialmente, mas por enquanto é o que dá para fazer e a gente está sobrevivendo muito com a ajuda dos parceiros, mega parceiro nosso que é o Senac. Te agradeço imensamente a vocês. Até a próxima quinta, às 16. É isso mesmo, Marta, mas eu já ia passar a palavra para você, viu? Já ia te chamar mesmo, né? Para a gente fazer o encerramento desse dia, né? A não ser que alguém queira fazer mais alguma colocação, se alguém quiser fazer algum comentário ou até mesmo alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Senão a gente já parte para o encerramento.
quero dizer, pessoal, que hoje é um dia que nós batemos o recorde de participações. Tivemos 90 participantes, foi incrível. É isso aí, Gabriel, parabéns, viu? Dessas 5 edições, nós batemos o recorde, acho que se deve muito à questão do tema, né, que é muito atrativo, e também de um processo que a gente vem fazendo, né, de ter as atividades periódicas todas as semanas, né. Então, fico muito feliz, agradeço a todos vocês que ficaram aí até esse horário para escutar a gente, né. Estamos todos juntos, né, nesse processo de aprendizagem, tentando fazer as mediações à distância com os alunos que têm dificuldades aí com as questões tecnológicas ou até outras, né, que se estendem aí. Não vou nem começar a falar porque isso é tema do próximo encontro, né, que envolve as questões socioemocionais, como é que está o ambiente na casa de cada um, né. Então vamos conversar mais sobre isso na semana que vem, tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer. Nos vemos na semana que vem, 4 horas da tarde, quinta-feira, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Marta, mais uma vez, muito obrigado. Tiago, todos os educadores, um grande abraço. Tchau, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Tchau, gente. Até mais.